Um grito contido escapou dos lábios de Ana. Sua confiança no feiticeiro reforçou-se imediatamente por ele tê-la reconhecido apesar do rosto coberto. Ela retirou o véu e colocou na mesa uma carteira bem recheada, que tirou da bolsa. Deixo isso como sinal, Sr. Marcodei. Dar-lhe-ei o dobro, se o senhor destruir a minha odiosa rival e devolver-me o coração de meu marido. Um imperceptível sorriso zombeteiro passou pelo rosto de Marcodei enquanto guardava a carteira num armário de madeira entalhada. Tenham a bondade de seguir-me até o santuário, disse ele em seguida. Somente lá posso começar a agir e ver a pessoa que vocês pretendem atingir. Os três foram para o quarto contíguo, cuja estranha aparência fez a condessa estremecer. Era uma sala arredondada, sem janelas, cujas paredes estavam ocupadas por estantes cheias de latas, frascos e maços de ervas secas. No centro, numa mesa de mármore negro, havia um candelabro de 7 capitéis com 7 velas negras, um recipiente de cobre cheio de água e alguns rolos de pergaminho. Diante da mesa, no centro do triângulo formado pelos 3 tripés, havia uma estátua metálica de um ser meio humano, meio animal. No torso humano, com grandes asas nas costas, despontava uma cabeça chifruda de bode com as órbitas oculares vazias. Aos pés da imagem do demônio estava sentado um magnífico gato preto, cujos olhos ardiam como brasas na penumbra do quarto. O feiticeiro apanhou da mesa uma varinha curta e começou a esfregá-la com as mãos. De seus dedos saiu uma fagulha e todas as 7 velas do candelabro acenderam-se com um sinistro crepitar. Nas órbitas oculares vazias da estátua acendeu-se uma chama azulada e tremeluzente. Ana soltou um grito surdo e recuou. Nada tema, nobre dama, disse Marcodei. Por acaso, a sua amiga preveniu-a de que preciso de algum objeto pertencente à pessoa de quem pretende se livrar? Eu sei, respondeu Ana, entregando ao feiticeiro um pacote que continha uma luva perfumada e rosas secas amarradas com uma fita. Depois de longa e criteriosa busca, a condessa conseguiu encontrar aqueles objetos num porta-joias de Wolfram. Isso é mais do que o necessário, disse Marcodei, inclinando-se sobre a luva e as flores e aspirando fortemente o seu aroma. Depois, colocou a luva e a fitas sobre uma bandeja metálica, molhou-as com um líquido incolor e pôs fogo. Quando tudo queimou, o judeu juntou cuidadosamente as cinzas com uma espátula de marfim, macerou-as com cera mole, e da massa que se formou fez uma vela. Terminado isso, Marcodei retirou o pano preto do espelho metálico pendurado na parede, cuja superfície polida reluzia com todas as cores do arco-íris. Pegando novamente a varinha, o feiticeiro postou-se diante do espelho e com voz comedida começou a recitar encantamentos, balançando na outra mão a vela acesa que acabara de confeccionar. Sob a luz fraca da vela, a superfície do espelho pareceu faiscar. Estas faíscas uniram-se numa única chama azulada e desenhavam sinais cabalísticos que desapareciam em seguida. Ana e Ortruda observavam aquilo, tomadas de horror supersticioso. Mas, quando o feiticeiro, com voz surda, pronunciou 3 vezes Giovanna, Ana estremeceu, apertou convulsivamente a mão da amiga e seu olhar pareceu fixar-se no rosto pálido e suado de Marcodei. De repente, o judeu dirigiu para a condessa os seus olhos vítreos, agarrou-a pela mão e, empurrando-a diante do espelho, disse imperiosamente: Pegue a vela e olhe. A condessa obedeceu e, apertando a vela com dedos trêmulos, inclinou-se para o espelho. Do fundo da superfície metálica surgiu diante de seu olhar estupefato uma nuvem negra que alagou-se rapidamente e transformou-se numa névoa azulada. Como numa moldura, apareceu a imagem de um lago, cercado de colinas cobertas de bosques. No centro do lago, numa ilha, erguia-se um pequeno castelo, que começou a aumentar e logo ocupou quase toda a tela. Apareceu, então, um terraço cercado de plantas raras,
No leito, entre almofadas, estava dormindo uma mulher loura, jovem e bela. Ao ver a moça, no auge da juventude e da beleza, o coração da condessa apertou-se por um ciúme tão selvagem que ela soltou um grito e recuou, cambaleando. Teria caído se Ortruda não a tivesse amparado. O quadro mágico apagou-se rapidamente. Marcodei tapou cuidadosamente o espelho. Depois, voltando-se para a condessa Ana, que tentava refazer-se, perguntou: Nobre senhora, o que deseja que aconteça com a pessoa que apareceu no espelho? Que ela morra, se estiver ao seu alcance matá-la, respondeu a condessa com voz rouquenha. Se é esse o seu desejo, então será realizado, afirmou tranquilamente o feiticeiro. Pegando a vela, ele esculpiu com extraordinária habilidade uma figura humana, no peito da qual apertou a ponta acesa da própria vela. Depois, colocou o restante das cinzas da luva e a figura de cera num minúsculo caixão e fixou entre os chifres que enfeitavam a cabeça de bode da estátua. Sobre a tampa do caixãozinho colocou um círculo metálico com os símbolos zodiacais gravados e acendeu sobre este um pedacinho de miolo de pão, que queimou com chama esverdeada. Tudo terminado, Marcodei prostrou-se diante de seu Deus, murmurando algumas palavras incompreensíveis que acompanhava com gestos imperativos. Ao final dos encantamentos, o judeu voltou-se para a condessa Ana e disse num tom solene: Exatamente daqui a um ano, nesse mesmo dia e nessa mesma hora, a mulher de nome Giovanna morrerá. Nobre dama, a senhora irá recompensar-me pelo serviço prestado só quando cumprirem-se as minhas palavras. Um sorriso de ódio satisfeito passou pelos lábios de Ana. Tirando do dedo um anel com um caro rubi, ela entregou ao feiticeiro. Receba isso como sinal de meu reconhecimento, senhor Marcodei. Com profundas reverências, o judeu acompanhou as visitantes até a saída. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. A vida no castelo Riefenstein entrou em sua rotina normal. Ao voltar da casa de Ortruda, Ana estava de muito bom humor. Ela não só eliminava a sua odiosa rival, como passou a desfrutar melhor da companhia de Wolfram, que ficava agora no castelo mais tempo que o habitual. O motivo de seu sedentarismo era Elisa, porque o conde não só sentia um profundo carinho como também temia deixá-la sozinha por causa da ostensiva hostilidade que a cercava. Até a própria pequenina, com seu espírito impressionável, percebia que não era benquista naquela casa. Elisa tornou-se calada e evitava a severa e taciturna condessa, que jamais concedia-lhe uma palavra de carinho ou atenção. A pobre garotinha não ousava nem brincar com as crianças, pois os olhares de ódio de Greta e a hostilidade de Raymond afastavam-na deles. Tal atmosfera hostil fez calar o sorriso límpido que somente soava no quarto de Wolfram. O conde era o seu melhor amigo. Ele sabia como diverti-la, sempre inventando novas brincadeiras ou contando-lhe histórias de fadas tão divertidas que a garota não cansava de ouvi-las. Ela sentia-se feliz sentada no colo do conde, descansando a cabecinha no peito dele e ouvindo os seus relatos sem piscar os olhos. Entre Wolfram e o filho estabeleceu-se uma fria relação. Desde o dia do casamento Raymond tinha raiva do pai e evitava-o, especialmente depois que a mãe, a quem confessou tudo, resmungou por entre os dentes. Pobre menino. Estão tratando-o pior do que um escravo. Tudo isso para transformar a filha da aventureira numa condessa Riefenstein. Desde aquele momento, Raymond considerava-se vítima da tirania paterna e extravasava em cima de Elisa toda a insatisfação que não ousava demonstrar diante do pai. Este também estava descontente com Raymond porque ele não tinha pedido perdão e, diante da teimosia do filho, não lhe dirigia a palavra. Entretanto, numa certa noite, ao cruzar com Raymond no corredor, e vendo que o garoto baixou os olhos deixando-o passar, o conde parou.
Não me diga que sua mãe conseguiu confundi-lo a tal ponto que você até baixa as vistas ao me encontrar. Será que você, o único motivo de minha permanência aqui, também deseja que eu vá embora? Perguntou ele com sua voz sonora. Sem esperar resposta, Wolfram passou pelo filho, entrou no quarto e caiu na poltrona, tapando o rosto com as mãos. Pensamentos tristes passaram por sua cabeça. Pensava no divórcio com sua esposa, que a cada dia tornava-se ainda mais odiosa. A única coisa que o detinha era a preocupação de confundir o espírito do filho. Os pensamentos do conde foram interrompidos por Raymonde, que seguiu-o, emocionado. Junto à porta, o garoto parou indeciso, mas, percebendo o ar sombrio e pensativo do pai, correu até ele. Abraçando-o pelo pescoço e encostando a cabeça em seu peito, o menino repetia por entre as lágrimas: Fique. Fique, pai. Perdoe-me. Não pensei que lhe traria tanto desgosto. O conde estremeceu e um sorriso iluminou seu rosto preocupado. Não, não, meu menino. Eu sei e nunca duvidei que você me ama. O conde levantou o filho, sentou-o no seu colo e deu-lhe um forte beijo. Então, vamos esquecer aquele momento detestável em que fui obrigado a castigá-lo mesmo com dor no coração. Sei que foram os conselhos de sua mãe que incitaram você a me desobedecer e provocaram todo aquele escândalo, acrescentou ele. Agora, vamos fazer as pazes. Você não vai mais pensar em ir embora? Perguntou Raymonde temeroso. O conde sorriu e depois suspirou. Acalme-se. Não vou deixá-lo. Mas, já que fizemos as pazes, vamos então conversar sobre um importante assunto que refere-se a você pessoalmente. Estou falando de Elisa. Você ainda é criança, mas já entende que essa união dá a você certas obrigações em relação a Elisa. Ela é sua esposa. De acordo com as leis divinas, você deve amá-la e protegê-la. Ela ainda é muito pequena e está solitária aqui, onde ninguém gosta dela. Você me promete que vai defendê-la? Sim, pai. Eu prometo, apesar da mamãe e da Greta sempre me dizerem que quando eu crescer devo odiá-la e afastá-la de mim. Meu garoto, jamais dê ouvidos a essas bobagens, disse Wolfram, com desprezo. Fique tranquilo, pai. Eu cumprirei a minha promessa. Ao fazer as pazes com o pai, Raymonde sentiu um grande alívio como se lhe tivessem tirado um grande peso das costas. E com impetuosa coragem, ele murmurava. Você vai ver, pai, como saberei defender Elisa. Hoje ela já foi dormir, mas, a partir de amanhã, vou brincar com ela e aí da Greta se mexer com a minha esposa. No dia seguinte, quando as crianças saíram para o jardim, Elisa ficou afastada como de costume. Sentada perto da babá, brincava com o gatinho quando Raymonde se aproximou. Elisa, venha brincar, disse ele amigavelmente. Vou mostrar-lhe meus brinquedos, vou levá-la para passear na charrete e depois vamos brincar de esconde-esconde. A pequenina levantou os olhos, surpresa, mas encontrado o olhar amigável do menino, sorriu estendendo-lhe a talão, e deixou-se beijar. Raymonde gostou muito daquele beijo. Elisa tinha uma boquinha pequena com lábios rosas e frescos, diferentes dos grossos e úmidos lábios de Greta que, além de tudo, tinha feia mania de lambê-los. As crianças começaram a brincar, alegres e despreocupadas. A condessa ficou extremamente irritada com o bom acordo que se estabeleceu entre Elisa e seu pequeno marido. Não ousava falar nada abertamente, mas por dentro decidiu livrar-se da menina a qualquer preço. Mas, como iria fazê-lo? Receava apelar novamente para Marcodei, temendo que o conde estivesse vigiando-a em segredo, e também não podia eliminá-la abertamente. Teria de aguardar o momento apropriado. Por enquanto, era necessário livrar-se da babá,
cuja dedicação para com a pequenina constrangia, e depois colocar contra Elisa os seus dois companheiros de jogos. Seria difícil convencer Raymonde, pois ele acostumara-se a sua pequena esposa e valorizava as suas boas qualidades. Assim, Elisa era mais dócil, menos briguenta e, principalmente, menos gulosa que Greta, que jamais dividiu com ele qualquer pedaço de doce que pudesse comer sozinha. Elisa, entretanto, sempre entregava ao seu jovem esposo a maior parte das guloseimas que lhe dava Wolfram. Um acontecimento inesperado favoreceu os planos da condessa. O conde começou novamente a desaparecer por dias inteiros, retornando para casa tão preocupado que nem notava o que acontecia ao seu redor. O motivo das frequentes ausências e das preocupações do conde foi a inesperada doença de Giovanna, cujos estranhos sintomas ninguém conseguia entender. Ela não sentia dor alguma, mas uma terrível fraqueza e uma sonolência que se transformava numa espécie de letargia. Ela passou a definhar a olhos vistos e o coração do conde foi tomado de tristeza e desespero. A condessa adivinhava a causa da tristeza do marido e sentia-se satisfeita. Ao mesmo tempo, decidiu aproveitar a relativa liberdade e livrar-se de Elisa e de sua babá. Tomando grandes precauções, ela entrou novamente em contato com Marcodé e obteve dele uma certa poção graças à qual a babá Brigitte sofreu uma inflamação cerebral e tiveram de separá-la da criança. A condessa tratou-a com muita consideração e até mandou chamar o médico da cidade vizinha. Afastando aquela incômoda testemunha, Ana passou a ensinar a Greta o plano para liquidar a pequenina. Para ela, Greta era sua comparsa e o instrumento que precisava. A garota também odiava e tinha ciúmes de Elisa. Se Greta era por natureza estúpida e preguiçosa para estudar, em compensação possuía esperteza e raiva acima de sua idade. Certa manhã, quando Wolfram ausentou-se novamente por um período indeterminado, a condessa Ana chamou Greta para o seu quarto e passou a inquiri-la sobre os estudos. Enquanto passava de um porta-joias para outro as joias da família manuseava estojos com os objetos que ficaram para Elisa da herança de sua falecida mãe. Greta não tirava os olhos das joias que reluziam em múltiplas cores nas mãos da condessa. Minha pobre menina, tudo isso eu estava aguardando para você. Meu coração sangra ao imaginar que a imprestável intrometida vai enfeitar-se com estas joias, observou a condessa com um suspiro. As faces da menina enrubesceram e seus olhos faiscaram de ódio. Oh, madrinha! Se soubesse como a odeio por ter me tirado tudo, até a amizade de Raymonde. Agora estamos sempre brigando. Ontem, quando quebrei a boneca que o tio Wolfram deu de presente para Elisa, Raymonde me bateu e me puxou pelas tranças. A condessa beijou-a e enxugou as lágrimas que corriam pela face da garota. Pobre menina! Enxugue essas lágrimas, que hoje vou falar com Raymonde e lhe direi que será severamente castigado se ousar fazer isso novamente. Lamento profundamente por não podermos nos livrar daquela imprestável criatura, que paira sobre a nossa casa como uma maldição. Se ela morresse, você se casaria com Raymonde e todas estas joias lhe pertenceriam. Imagine o casamento que iríamos celebrar. No rosto de Greta surgiu uma expressão mista de raiva e avidez. Algum dia eu vou empurrá-la no fosso para que se afogue, exclamou a garota, furiosa. Você enlouqueceu? Ekigai ou algum outro criado ouvirá os gritos dela, a salvará e você será castigada. Não, não. Se Deus quisesse nos livrar dela, faria com que ela se perdesse num dos quartos vazios da Torre Norte. E se, além disso, atrás dela se fechasse a pesada porta, ela poderia até gritar que ninguém ouviria e acabaria ficando lá até o juízo final. Margarita olhou para a condessa. Algo cruel e maldoso brilhava nos olhos da tia. Às vezes, nós brincamos perto dessa torre. Se eu conseguir, vou trancar Elisa lá. Só receio que Raymonde vá soltá-la.
naturalmente que ele irá soltá-la. Em todo caso, ela será bem castigada pelo medo por todo o mal que nos causou. Entretanto, Greta, devo avisá-la que mesmo que desejemos a morte dela, matá-la seria um pecado. Margarita nada respondeu, mas a semente do mal já tinha caído em solo fértil. A partir daquele dia, a dedicada aluna da condessa passou a guardar uma oportunidade para executar o plano que lhe fora incutido. Elisa não gostava de brincar perto do castelo. Ela sempre tentava manter distância da condessa, que jamais lhe concedia um carinho ou um sorriso, apesar de mimar de todas as formas o seu filho e Margarita em sua presença. Certo dia, Margarita conseguiu dirigir as brincadeiras de forma tal que eles pararam junto à Torre Norte, uma antiga edificação há muito desabitada, dos tempos dos primeiros anos de existência do castelo. De um quarto de teto baixo, fracamente iluminado por janelas estreitas e profundas como seteiras, uma porta maciça levava ao interior da torre. Da fechadura despontava uma grande chave. As crianças brincaram mais de uma hora naquele quarto, onde ninguém os proibia de mudar os móveis velhos e corroídos por vermes. De repente, Margarita perguntou apontando para a porta trancada: Raymonde, para onde leva aquela porta? Nunca estive lá dentro. Eu também. Mas sei que atrás dela existem 2 pequenos quartos de muito má fama. Vamos lá, isso não é proibido. O garoto correu até a pesada porta de carvalho e abriu-a com dificuldade. As meninas seguiram-no, curiosas. Os 3 entraram num quarto semicircular, mal iluminado pela janela estreita com vidro colorido. Tudo ali estava coberto por uma grossa camada de pó e teias de aranha. No fundo do quarto, sobre um elevado, havia uma cama com cortinas desbotadas e corroídas por ralos. Algumas cadeiras e um grande armário completavam a mobília. Ao lado daquele quarto havia um outro, quase vazio. O ar era pesado, impregnado com odor de mofo. Vamos sair daqui, estou com medo. Este lugar é feio e sombrio, disse Elisa. Sim, já lhes falei que este lugar tem muito má fama. A mulher do guarda da ponte levadiça me contou que aqui aconteceu um assassinato, revelou Raymonde. Aí. Estou tremendo de medo. Mas, quem foi morto aqui? Perguntou Margarita, estremecendo. Um dos nossos antepassados matou um cavaleiro. Meu bisavô era muito velho, tinha, no mínimo, 40 anos. De repente, resolveu se casar com uma moça muito nova que não o amava porque gostava de um cavaleiro jovem. No dia do casamento, esse cavaleiro e a noiva esconderam-se neste quarto. O marido os surpreendeu aqui, matou o cavaleiro e feriu gravemente a esposa, que sobreviveu. Mais tarde, ele a perdoou. Ela foi a mãe do avô de meu pai. Vejam. Naquele degrau, no chão e na cortina, ainda dá para ver os sinais do crime. Esses respingos e a grande mancha escura devem ser do sangue do traidor. Venham até aqui, acrescentou Raymonde, subindo com ar destemido nos degraus do leito. Oh! Como tudo isso é horrível! Estou tremendo como vara verde e não vou até lá por nada desse mundo, exclamou Greta, recuando rapidamente. Você tem medo porque é mulher, observou Raymonde com desprezo. Eu sou homem e o futuro cavaleiro e não tenho medo de ver sangue. Quem sabe? Talvez até um dia eu tenha de fazer o mesmo que foi feito aqui. Você. Mas, quem você quer matar? Perguntou Elisa, surpresa. É claro que você, pois é a esposa dele, intrometeu-se Margarita, com sorriso maldoso. Elisa nem piscou. Ele não ousaria matar-me. O tio Wolfram não ia permitir isso. Nem o seu maldoso bisavô ousou matar a esposa para que aquele velho bobo fosse casar com a pobre mulher que preferia outro. A mulher não tem o direito de preferir outro.
A esposa deve amar o marido. O meu bisavô tinha todo o direito de matar o traidor, exclamou Raymond, tempestivamente. A ira do garoto apenas divertiu a maliciosa e teimosa. Talvez aquele cavalheiro fosse mais bonito que o seu bisavô. Quem sabe quando eu crescer, também acabe gostando mais de alguém do que de você. Por exemplo, diz Egbert. Ele é elegante, louro, calmo e não é briguento como você. Você é muito gorda e tem umas pernas enormes. O rosto de Raymond ficou vermelho escuro. Por instantes, ele ficou olhando com surpresa para as próprias pernas, mas estava furioso demais para reconhecer a veracidade da observação de Elisa. Sentia somente a ofensa que sofrera. Como ousava ela criticá-lo e achar alguém mais bonito que ele? Vou ensiná-la agora por preferir o Zigebert, aquele magro e seco vira-lata. Vou proibi-la de olhar para outros homens e achá-los bonitos. Peça desculpas agora mesmo e beije-me a mão, como faz minha mãe. Nem pensar. Seu pai tem mãos brancas e limpas enquanto as suas são vermelhas e sempre sujas, contestou Elisa, com desprezo. Elisa. Eu lhe ordeno, deve beijar a minha mão. Sou seu marido e você deve me respeitar e me obedecer, exclamou Raymond, furioso. Mas Elisa era ousada e orgulhosa. Sem responder nada, deu-lhe as costas e foi para um outro quarto. Sabe o que você pode fazer, Raymond? Tranque Elisa aqui para castigá-la por essa desobediência. Deixa trancada sozinha até ela pedir perdão e beijar-lhe a mão como toda esposa obediente, observou maldosamente Margarita, que lembrou-se da conversa com a condessa e resolveu aproveitar a discussão. Raymond estava tão furioso que gostou da sugestão. Num pulo ele apareceu junto à porta e, depois que Greta saiu, fechou-a com força. Em seguida, ambos saíram rapidamente da torre. Só não diga nada para Eckgard. Senão ele vai soltá-la imediatamente. Além disso, vai contar ao tio Wolfram. Aquela menina grosseira merece ficar trancada lá até a noite. Não vou dizer nada para ele. Deixa ela ficar lá. Vou ensiná-la a respeitar a vontade do marido. Depois dessa lição, ela nunca mais vai me desrespeitar e nem achar o bobo do Zigebert mais bonito do que eu, respondeu Raymond com o rosto ardente. Margarita, toda feliz, correu imediatamente para ver a condessa e lhe contou sobre a prisão de Elisa. Ana fingiu divertir-se com o acontecimento e riu a valer do justo castigo de sua nora renitente, mas ordenou à filhada que não contasse a ninguém sobre aquilo e que, na medida do possível, alimentasse a raiva de Raymond. Uma hora mais tarde, Eckgard foi enviado à casa de Otuda com uma mensagem. Aquela missão manteria longe do castelo por, pelo menos, 3 dias. Em seguida, a condessa foi até a torre norte, trancou a porta do calabouço de Elisa e levou a chave consigo. Por alguns minutos, ficou ouvindo com um sorriso os gritos desesperados e o choro da pobre menina. O resto do dia passou-se em inusitada agitação. Brigitte estava agonizando e a condessa obrigou o capelão a administrar-lhe solenemente a extrema-unção. Essa cerimônia durou tanto tempo que chegou a hora em que geralmente as crianças iam dormir. Como Eckgard, que sempre dormia no quarto de Raymond, estava ausente, a condessa colocou o menino para dormir em seu quarto. Em suma, conseguiu ocupar a cada um de modo que todos esqueceram-se completamente da existência de Elisa. Raymond também esqueceu da pequena esposa e, assim que se deitou, adormeceu num pesado sono. Mas, ao acordar pela manhã, lembrou do acontecido e foi tomado de horror e dor de consciência. Que noite terrível teria passado Elisa naquele quarto frio e úmido, sem jantar e sem luz. Ele vestiu-se rapidamente e correu para a torre norte, mas de longe notou que a porta estava trancada e a chave tinha desaparecido. Então,
foi tomado por um enorme desespero, que aumentou ainda mais quando Elisa não respondeu ao seu chamado. Por mais que gritasse e batesse na porta, não obteve resposta. O garoto, como se perseguido por fúrias, deixou a torre e correu para o quarto da mãe. A condessa tinha acabado de retornar do quarto de Brigitte, que havia falecido. Raymond relatou-lhe com voz trêmula o acontecimento do dia anterior, disse que a chave tinha desaparecido e implorou-lhe para libertar Elisa o mais rápido possível, pois temia que ela estivesse morta já que não respondia ao seu chamado. Seu garoto maldoso! O que você fez? Exclamou a condessa, irada. A imprestável deve ter caído no porão que existe no maldito quarto. Agora, vão acontecer novamente muitas discussões com seu pai. Por causa das preocupações com Brigitte, esqueci completamente daquela menina horrorosa, que acabará morrendo tão fora de horas só para nos causar novas desgraças. Talvez ela ainda esteja viva. Só é preciso encontrar a chave da porta e procurá-la, ousou observar timidamente Raymond. A resposta àquelas palavras foram bofetadas e fortes pancadas nas costas. Cala a boca, imbecil. Não vai querer agora levantar o castelo inteiro por isso. Eu mesma, sem fazer alarde, vou procurar a chave e encontrar o corpo da menina. Deixe que todos digam que ela se perdeu e castigarei Marta, que deveria olhá-la. Aconselho a ficar calado e a confirmar ao seu pai o que vou falar sobre a morte de Elisa. Se ele souber da verdade, vai castigá-lo ainda mais do que no dia do casamento. Nem ouso pensar no que poderia acontecer. Raymond, assustado, escondeu-se no seu quarto, saiu de lá somente para almoçar e, em seguida, trancou-se novamente, pois começaram a procurar Elisa. Evidentemente, as buscas foram infrutíferas. A condessa passava sermões em Marta e declarou que a garota talvez tivesse se escondido em algum recanto brincando e acabou adormecendo por lá. Então, ordenou à jovem criada que procurasse a pequenina sob ameaça de severo castigo, sem alardear o castelo, pois se o conde soubesse do seu desleixo iria mandá-la embora sem perdão. Ordenou ainda que ela deixasse os outros pensarem que Elisa estava em seu quarto. Raymond foi se deitar cedo com dor no coração e, assim que ficou sozinho, chorou amargamente. Nunca antes tinha sofrido tanta dor de consciência, nunca tamanha tristeza tinha apertado o coração da criança. O medo que lhe incutiram foi substituído pelo horror. Apesar da pouca idade e da inocência, o garoto percebeu que a condessa desejava a morte de Elisa e que ela mentia sobre o porão que, mesmo que existisse, a pequenina não conseguiria abrir. De repente, o som do corno anunciou a chegada do dono do castelo e Raymond estremeceu. Seu coração foi tomado de alegria e de medo. Durante alguns minutos, o menino lutou consigo mesmo. Por fim, o temor de que Elisa estivesse morta e o reconhecimento de ser o culpado por isso, superaram os outros sentimentos. Vestindo-se rapidamente, Raymond correu para o gabinete do pai. Ele queria de qualquer jeito confessar a ele que Elisa estava no castelo. Junto à porta dos aposentos do conde, Raymond encontrou Lucien, que levava o traje do cavaleiro. Vendo o ar desolado do garoto, ele parou surpreso. Meu pai ainda não está dormindo? Perguntou Raymond, tremendo inteiro e, ao receber resposta afirmativa, entrou como um furacão no quarto. O conde estava sentado junto à mesa, folheando um manuscrito. O garoto jogou-se em seu pescoço, apertou-se assustado contra o seu peito e começou a confissão sem parar de repetir. Juro, pai, não quis fazer isso. Só queria castigar Elisa por ela não querer beijar minha mão. Vendo o filho afoito, semivestido e trêmulo como em febre, Wolfram pensou que ele fora queixar-se de alguma grosseria da mãe e, no início, nada conseguiu entender do relato incoerente, interrompido por choro convulsivo. Quando, finalmente, o conde entendeu algo das palavras do filho, ficou lívido.
O que está me dizendo? O que aconteceu com Elisa? Exclamou ele, assustado. O olhar e o tom de voz do pai assustaram Raymond a tal ponto que ele, no início, ficou perplexo. Percebendo que nada conseguiria saber daquela maneira, o conde dominou-se. Raymond, não importa o que você fez, mas prometo que não vou castigá-lo. O fato de você vir até mim para confessar isso, já o justifica ante mim. Portanto, pode falar sem medo. Raymond, mais calmo, contou resumidamente tudo o que lhe tinha acontecido. Quanto tempo Elisa se encontra no Torre Norte? Perguntou o conde com tique nervoso. Desde o meio-dia de ontem. A chave desapareceu, senão eu a teria soltado hoje pela manhã. Está bem. Vá para o seu quarto que vou procurar Elisa, disse o conde, levantando-se. Ele chamou Lucien. Alguns minutos depois, Wolfram, acompanhado de 2 escudeiros e do castelão que trazia um molho de chaves, foi às pressas para a Torre Norte. Dentro do maldito quarto reinava um silêncio mortal. Vendo que não conseguiam achar a chave certa, Wolfram, furioso, levantou a acha que trazia consigo e, em alguns golpes, destruiu a porta. Nota: acha, arma antiga, século XIII, com forma de machado. Erguendo as tochas, eles entraram no lúgubre quarto e logo viram a pobre criança deitada imóvel perto da parede. O conde levantou o caminho frio da menina e, apertando-a ao peito, correu de volta para os seus aposentos. Elisa parecia morta. Sua cabecinha loura pendia sem vida e nenhum sopro saía de seus lábios arroxeados. Em terrível desespero, o conde colocou-a sobre sua cama, começou a massagear seus bracinhos e as pernas e, depois, encostou o ouvido no seu peito. Pareceu-lhe captar batidas muito fracas e sua esperança renasceu. Ajudado por Lucien, redobrou os esforços para ressuscitar a criança, sem nem lembrar-se de chamar o capelão, a tal ponto lhe era asqueroso tudo que estava próximo da esposa que resolvera matar a criança a sangue frio. Passou-se mais de 1 hora antes que seus esforços tivessem qualquer resultado. Mas, finalmente, um leve suspiro escapou do peito de Elisa, um tremor correu por seus membros delicados, seus olhos abriram-se e ela dirigiu ao cavaleiro um olhar vago e cansado. Wolfram, que até aquele momento massageava, terrivelmente pálido, suspirou de alívio. Elisa. Minha querida criança, murmurou ele, inclinando-se para ela. O olhar sem vida da menina animou-se. Ela reconheceu o conde, estendeu-lhe as mãozinhas e exclamou. Estou com medo. Tenho medo. Não me deixe. O conde levantou amorosamente a menina e cobriu-a de beijos, enquanto Elisa agarrava-se nele com seus bracinhos. Então, os nervos excitados da menina não aguentaram e ela teve o seu primeiro ataque. Somente com carinhos e promessas de nunca mais deixá-la, o conde conseguiu acalmar os gritos, o choro convulsivo e o tremor nervoso que abalavam todo o corpinho delicado da criança. Elisa acabou adormecendo com a cabeça no peito de seu tutor. Deitando-a na cama e cobrindo-a cuidadosamente, o conde começou a andar pelo quarto, imaginando como deveria agir. Não queria mais deixar Elisa nenhum dia no castelo, onde sua vida corria perigo. Mas, deixá-la onde? Com a madre Wilfrida. Era muito longe e nem Erwin Finsterbach iria gostar disso. Depois de pensar por 15 minutos, o conde decidiu deixar Elisa temporariamente com Giovanna. Lá, a menina iria recuperar-se do terrível abalo que suportara e ela própria poderia vê-la com mais frequência. O resto, o tempo diriam. Mais calmo com aquela decisão, Voltaram ordenou a Lucien que providenciasse para que fosse arrumada toda a bagagem necessária da menina, pois, ao amanhecer, eles partiriam com Elisa. Em seguida, foi ver o filho. Ele queria inquiri-lo a sós e saber dele os detalhes do crime.
O garoto não estava dormindo e só chorava. Quando o pai entrou, ele levantou-se agitado. E então? Você encontrou Elisa? Ela está viva? Perguntou ele. Wolfram puxou uma cadeira e sentou-se junto à cama. Sim, está viva. Deus não permitiu a morte da inocente criança. Agora, conte-me em detalhes tudo como aconteceu. Com voz trêmula, Raymond relatou-lhe tudo, sem omitir a cena com a mãe, as bofetadas recebidas e a proibição de contar qualquer coisa ao pai. Wolfram ouvia calado, mas por dentro sentia agitarem-se ódio, desprezo e repulsa pela odiosa mulher que levava seu nome. Por fim, puxou Raymond para perto e beijou-o. Meu bom menino. Você é meu verdadeiro filho. O sangue traiçoeiro e criminoso de sua mãe não conseguiu levá-lo ao crime, murmurou ele. Sentindo que os lábios do pai tremiam e que uma lágrima quente caiu na sua testa, Raymond ficou estupefato. Nunca antes vira o pai chorar. Não chore, pai. Juro que nunca mais vou castigar Elisa. Mesmo se ela não me tratar com respeito, vou guardá-la como o meu bem mais precioso, consolava ele, passando os braços no pescoço do conde. Este sorriu. Obrigado, meu garoto, pela promessa, mas não posso deixar Elisa aqui e amanhã de manhã vou levá-la embora. Você só verá quando crescer e estiver em condições de protegê-la. Então, vocês decidirão se realmente gostam um do outro. Quer despedir-se dela? Claro que quero. Pai, leve-me daqui também. Não quero ficar com a mãe e com a maldosa Greta, que me fez trancafiar Elisa, murmurou Raymond emocionado, num tom suplicante. Um pesado suspiro escapou do peito de Wolfram. Oh! Ele adoraria levar o filho embora e livrá-lo da má influência da criminosa mãe. Mas, como poderia instalar o filho da legítima esposa sob o teto de sua amante? Infelizmente, isso é impossível, meu filho. Mas, voltarei logo e aí de sua mãe se ousar tratá-lo mal. Raymond, emocionado, foi ao quarto do pai e inclinou-se sobre Elisa adormecida. Ela estava mortalmente pálida e tinha uma aparência muito debilitada. Uma compaixão sincera apertou o coração do garoto. Ele inclinou-se silenciosamente e beijou com cuidado a boquinha pálida e a mãozinha de sua pequenina esposa. Os primeiros raios do sol nascente começaram a dourar o horizonte quando no grande paço do castelo Wolfram montou o cavalo e colocou na frente da sela Elisa enrolada na capa. Na sela de Lucien foi amarrado um pacote com as roupas da menina. A condessa Ana acompanhava de sua janela a partida do marido e sufocava de raiva. Wolfram não foi ver-lhe a sua partida com Elisa dispensava explicações. Ela soube do que tinha acontecido na noite anterior pela criada. Ao concluir que graças a Raymond o seu plano mortal não se realizara e que ele era o culpado pelo novo abismo que se abria entre ela e o marido, em sua alma despertou o ódio pelo filho. Criatura estúpida e ingrata. Ele prefere o pai, que o abandona por semanas inteiras em vez de mim, que vivo somente para ele. Mas, me aguarde. Vai me pagar por essa traição, murmurou, cerrando os punhos. Quando o rangido da ponte levadiça anunciou a partida do dono do castelo, a condessa foi ao quarto do filho. Raymond estava sentado junto à janela, chorando. A partida do pai com Elisa deixou desesperado. Quando sua mãe entrou e trancou a porta, ele se amedrontou. A raiva que despontava no rosto dela despertou no espírito do garoto um sentimento de repulsa misturado ao terror. Pela primeira vez, ele involuntariamente comparava o pai, bonito e elegante, com aquela mulher grossa e, então, achou-a por demais asquerosa, principalmente na hora em que o rosto dela a cobria-se de manchas vermelhas e os grossos lábios desvendavam grandes dentes escurecidos. Raymond sentiu a aproximação de uma daquelas injustas tempestades,
que sempre o incitavam a ser teimoso e a resistir. Seu olhar carinhoso do conde sempre o tornava dócil. A relação com a mãe, às vezes, fazia-o mostrar as garras. Pálido, de dentes cerrados, Raymonde aguardava com ar decidido o que viria a seguir. Inicialmente foi uma chuva de ofensas e maldições a Wolfram e, em seguida, começaram as acusações de ingratidão e traição a Raymonde. Vou ensiná-lo a manter a boca fechada, moleque nojento. Agora, me diga o que você tagarelou ao seu pai? Gritava a condessa com voz rouquenha. Eu só falei a verdade, ou seja, que Elisa estava trancada na torre, que você me proibiu de contar isso a alguém que mentiu, dizendo que lá existia um porão, contestou Raymonde, que tinha ouvido a mãe calado, ficando alternadamente pálido e ruborizado. Você sabia que o pai chorou e me disse: você é realmente o meu filho. O traiçoeiro e criminoso sangue de sua mãe não conseguiu induzi-lo ao crime. A condessa ficou mortalmente pálida e recuou. Em seguida, tomada de um acesso de fúria, caiu sobre o filho e passou a surrá-lo com um grosso cadarço de seda. Tome. Aprenda a respeitar sua mãe e nunca mais transmitir-lhe as mentirosas acusações do seu pai, gritava ela, parando para respirar. Você vai ficar trancado neste quarto por 3 dias a pão e água. Durante esse tempo, pense no que fez, acrescentou ela, saindo do quarto e batendo violentamente a porta. Cobrindo-se de lágrimas amargas, Raymonde jogou-se na cama. Quanta desgraça trouxe-lhe o desagradável casamento. Se isso continuasse a acontecer pelo resto da vida, então talvez fosse melhor que Elisa realmente tivesse morrido na torre. Ele, pelo menos, não queria mais vê-la. Capítulo 5. Giovanna recebeu Elisa de braços abertos e tratou a filha de sua falecida amiga com carinho maternal. Com aquele tratamento afável, a menina começou aos poucos a restabelecer-se do terrível abalo sofrido pelo seu organismo e recuperou a habitual alegria e despreocupação. Para Giovanna a menina era uma alegria e uma diversão durante as longas ausências de Wolfram, provocadas por negócios na corte do conde de Tirol. A própria Elisa também afeiçoou-se à mãe adotiva. A saúde de Giovanna continuava a piorar. Ela derretia-se como cera. O mal misterioso que aumentava a cada dia minava sua saúde e ninguém conseguia desvendá-lo. Suas mãos e os pés pareciam pesados como chumbo e o menor esforço e emoção faziam-na suar frio. Um terror obscuro a incomodava, provocando-lhe insônia, um calor interior queimava em seu peito e, de tempos em tempos, ela tinha prolongados desmaios, durante os quais era perseguida por horríveis visões. Seres repugnantes aglomeravam-se à sua volta, soprando sobre ela nuvens de fumaça negra que a sufocavam, ou então enrolavam-se nela como se fossem teias de aranha e sugavam-lhe as forças vitais. Quando Wolfram retornou, após uma ausência de 6 semanas, ficou assustado com a mudança que ocorrera na aparência dela. O frescor do rosto mudou para uma cor pálido esverdeada e os olhos no fundo das órbitas perderam o brilho. Toda a figura dela revelava a sombria estampa de cansaço e apatia. Quando Giovanna sofreu um desmaio ao ver Wolfram, este teve a impressão de que segurava nos braços um cadáver. Terrivelmente desesperado, o conde quebrava a cabeça tentando encontrar um remédio para ajudar a mulher amada. 2 dos médicos que chamou não conseguiram aliviar o sofrimento de Giovanna e, aparentemente, não conheciam seu mal. De repente, veio-lhe a ideia de consultar o barão Vart. O conde sabia que o velho cientista fora médico e possuía remédios desconhecidos aos médicos comuns. Além disso, ele era tio de Giovanna. Mesmo que o barão não concordasse com a união deles e declarasse abertamente a sua insatisfação, ele entendia as fraquezas humanas e as perdoava. O velho sempre recebia Wolfram como a um filho e, por isso, o conde esperava que ele não se recusasse a tratar Giovanna. No dia seguinte, colocou seu plano em execução.
foi embora dizendo a Giovanna que iria consultar mais um médico em quem ele confiava mais do que em todos os outros. Na noite seguinte à partida de Wolfram, Giovanna sentiu-se tão mal que parecia estar morrendo. Um estranho peso apertava-lhe o peito, a impedia de respirar e, pela primeira vez, sentiu em todos os membros uma dor lancinante. Uma grande tristeza apoderou-se dela e obrigou a levantar-se da cama. Desolada, mal conseguiu arrastar-se até a imagem santa. Parecia que o seu fim se aproximava. A ideia da morte despertou em seu espírito medo e a dor de consciência. A estranha doença não seria um castigo pela sua criminosa ligação com Wolfram? Lembrou-se, então, das severas palavras do irmão, da desaprovação do tio Vart, e lágrimas amargas jorraram de seus olhos. Ela não tinha dado importância àquelas advertências e fora embora brigada com o irmão. Naquele momento, lamentava profundamente por tudo o que acontecera. Sentiu uma incontrolável vontade de ver Fúvio, fazer as pazes com ele e receber dele o perdão antes de morrer. Então, pela manhã, escreveu ao irmão sobre a sua doença, implorando que ele a perdoasse e que não lhe negasse a alegria de poder abraçá-lo pela última vez, já que o seu fim estava próximo. Após enviar a carta, Giovanna acalmou-se um pouco. Se Fulvio estivesse em Veneza, ele naturalmente iria vê-la. Alguns dias depois, o conde chegou e informou que tinha ido visitar o barão para pedir-lhe ajuda. Mas o velho cientista recusou-se a viajar e exigiu que a paciente fosse levada até ele, pois em seu castelo tinha à mão tudo o que precisava para o tratamento. Por isso, Wolfram foi buscar Giovanna e Elisa para levá-las ao castelo do velho amigo. O barão ficou extremamente desgostoso com o estado de saúde da sobrinha, debilitada a ponto de não conseguir nem falar. Fez de tudo para instalá-la confortavelmente e, em seguida, disse que precisava observar os sintomas do mal antes de dar o diagnóstico e prescrever o tratamento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O ar puro da montanha provavelmente agiu de modo benfazejo sobre Giovanna, que sentia-se bem melhor. Quando o tio estava próximo, ela sentia um bem-estar, mas o estranho é que assim que ele se afastava a doença se manifestava novamente. A inesperada chegada de Fulvio emocionou-a demais, ela sofreu um daqueles longos desmaios e durante algumas horas ficou prostrada como morta. A carta da irmã assustou e preocupou demais o jovem veneziano. Toda a sua raiva, então, logo desapareceu e ele pôs-se a caminho naquela mesma noite. Ao chegar na vila e saber que Giovanna fora levada para a casa do tio, ele imediatamente seguiu atrás. Fulvio chegou ao laboratório do barão, triste e preocupado. "O que acha dessa doença de Giovanna, tio Conrad?" perguntou ele. "Seu estado me parece muito sério." "Tem razão. O estado de saúde dela é realmente muito sério. Tenho motivos para desconfiar que foi vítima de um feitiço. Só não tenho ainda indicações precisas de quem foi o culpado desse crime", respondeu o barão. "Oh! Isso é fácil de adivinhar. Deve ter sido a esposa ou uma das amantes do conde Riefenstein, querendo livrar-se da perigosa rival", observou Fulvio. Em seguida, acrescentou com raiva: "Quando será que Deus vai castigar esse depravado sem vergonha que debocha da santidade do matrimônio e sacrifica a seus caprichos a honra de mulheres nobres?" O barão balançou a cabeça. "Não julgue Wolfram com tanta severidade por uma simples atração humana, que é desculpável em função do inferno familiar ao qual ele foi condenado." A vontade tirânica do pai ligou ainda adolescente àquela mulher, cuja alma é ainda mais asquerosa que a aparência. O desespero afugento do próprio lar empurra sua alma apaixonada para loucuras dignas de pena. Além disso, você precisa saber que Giovanna necessita de grandes cuidados e muita paz. Se deixá-la perceber seus sentimentos hostis para com a pessoa que ela ama,
Isso poderá repercutir de modo maléfico em seu organismo enfraquecido. Não vou tratar o conde com hostilidade. No presente momento, só tenho uma preocupação: salvar minha irmã. Portanto, tio Conrad, voltemos ao principal. Não há mais dúvidas que Giovanna foi vítima de feitiço. Já temos uma boa ideia de quem poderia ser o mandante do crime e agora só precisamos encontrar o executor. Isso já foi estabelecido. Não tenho dúvidas que o executor da feitiçaria é um judeu chamado Marcodei, um terrível feiticeiro que já causou muito mal às pessoas. Ele vive na cidade vizinha. Infelizmente, eu soube tarde demais que ele jogou um feitiço sobre a pobre Paola, que morreu do mesmo mal que consome Giovanna. Agora, antes de mais nada, precisamos saber o quanto a força destruidora minou o organismo dela. Venha, vamos vê-la. O barão pegou no armário uma pequena caixa e, acompanhado por Fúvio, dirigiu-se ao quarto da sobrinha. Giovanna, pálida como a morte, estava deitada na cama. Junto à cabeceira estava assentado Wolfram e, a alguns passos deles, Elisa brincava com uma boneca. Ao ver o conde, o pálido rosto do veneziano ficou rubro e em seus olhos faiscou uma chama sombria. Mas, dominando-se, ele cumprimentou-o com certa reserva. Em seguida, desejando desanuviar o mau pressentimento que refletia-se claramente no rosto doentio da irmã, inclinou-se para Elisa e perguntou, passando carinhosamente a mão na sua cabecinha loura: quem é essa linda menina? Ele lembra demais a pobre Paola. É a filha dela. O conde Wolfram casou-a com seu filho único, mas, por motivos longos demais para explicar agora, fui obrigado a confiá-la a mim, respondeu Giovanna. Elisa levantou os olhos e olhou-o com curiosidade. Sorriu e sem qualquer resistência deixou-se pegar no colo. Depois, passando os bracinhos em volta do pescoço de Fúvio, disse, afagando-lhe a face: gosto muito dos seus olhos. Nunca vi ninguém com olhos tão bonitos. Gostaria de ficar olhando-os para sempre. Todos riram e Giovanna cumprimentou Fúvio pela rápida conquista. Com isso, desanuviou-se completamente a atmosfera carregada e a conversa fluiu mais amigavelmente. Em seguida, o barão Conrad iniciou o teste. Tirando da caixa algumas pedras, supostamente preciosas e sem engastes, ele começou a colocá-las em sequência 3 de cada vez na palma da mão de Giovanna, observando atentamente junto com Fúvio se elas alteravam suas cores. Todas as pedras escureceram e uma delas ficou totalmente preta. Parece que achamos o remédio que lhe devolverá a saúde, mas precisamos discutir com Fúvio qual o tratamento que devemos seguir, disse o barão a Wolfram e a Giovanna, que observavam com receio e curiosidade todo aquele procedimento. Ficando a sós no laboratório, o tio e o sobrinho discutiram longamente a forma de destruir o feitiço que minava a saúde de Giovanna. E uma pena não termos alguma moça com força mágica para nos servir de instrumento. Isso facilitaria muito a nossa tentativa, observou Fúvio. Nota: força mágica. Fúvio se referia, provavelmente, a alguma moça com mediunidade. Mas, nós temos esse instrumento, a pequena Elisa. Os espíritos bons a protegem e Deus concedeu-lhe um enorme poder. Parece que Elisa simpatiza muito com você e isso significa que pode influenciá-la. Portanto, tente fazê-la afeiçoar-se bastante a você e daqui a 9 dias, após os preparativos necessários, tentaremos livrar Giovanna do feitiço mortal. Nos dias que se seguiram, os cientistas passaram quase todo o tempo no laboratório, estudando e realizando testes misteriosos. Apareciam somente no jantar e passavam algumas horas à noite na companhia de todos. Fúvio ganhou a afeição de Elisa de tal maneira, que ela não dormia senão no colo dele e era tão obediente a qualquer pedido seu que até parecia adivinhar seus pensamentos.
Finalmente, chegou o momento de iniciar um importante e perigoso experimento, que deveria decidir a sobrevivência de Giovanna. Perto da meia-noite, Fulvio levantou uma pesada cortina que tapava a janela do laboratório. A lua cheia iluminou bem o círculo mágico desenhado no chão. No centro do círculo, num suporte metálico, havia um espelho também de metal, cuja superfície polida refletia as cores do arco-íris. No leito, dormia Elisa, que passou toda a tarde brincando com seu novo amigo. Aproximando-se da menina, Fulvio aplicou nela alguns passes e, em seguida, estendeu a mão na direção do círculo mágico. A menina estremeceu, levantou-se com extraordinária leveza e escorregou do leito. Seguindo a direção apontada pelo veneziano, ela entrou no círculo mágico e parou diante do espelho. Os olhos da criança estavam fechados, sua figura delicada e graciosa parecia flutuar sem encostar no chão. "Você vê Giovanna dormindo?" perguntou Fulvio. "Sim, estou vendo." Ela agita-se no leito e sobre ela paira uma nuvem negra que, por instantes, a envolve completamente, respondeu Elisa. A voz da criança soava de modo estranho. "Olhe atentamente para o espelho e tente ver de onde veio essa nuvem negra." "A nuvem vem de longe. Um cordão vermelho e negro ligará aquela ponte. Observe o cordão e veja para onde ele leva." A criança inclinou-se para a frente e parecia observar atentamente um objeto invisível, apesar de seus olhos permanecerem fechados. "Estou vendo. Uma faixa preta atravessa as montanhas. Lá está a rua estreita passando entre casinhas velhas. A faixa negra desaparece na casinha que possui uma janelinha com grades. Aí." Elise soltou um grito e recuou. Um gesto imperioso de Fulvio fê-la parar perto da linha do círculo que ela quase atravessou. "Fique aqui e diga-me o que vê." "Estou vendo um quarto escuro. No fundo dele está sentado um monstro e entre os seus chifres tem uma caixa na qual penetra a faixa escura. Naquela caixa está deitada a Giovanna e sobre o seu peito queima uma chama verde que me consome. Você pode pegar aquela caixa e passar para mim?" "Se você ordenar", murmurou a menina com voz fraca. "Pegue." "Estou ordenando." A pequena mãozinha de Elisa começou a deslizar pelo espelho como se tateasse algo. A pequena cidade dormia, suas ruas escuras e estreitas estavam desertas e na casa de Marcode reinava o silêncio. No fundo da casa, no quarto que saía para o jardim dos fundos, protegido dos olhos curiosos por um muro alto, dormia o dono da casa. Ele repousava à maneira oriental sobre uma fileira de almofadas cobertas por um tapete mácio. No quarto contíguo dormia Misael, filho e ajudante do feiticeiro em seus negócios obscuros. De repente, naquele silêncio profundo ouviu-se um lamentoso gemido de Marcode. Abalado e trêmulo ele levantou-se no leito. Por um instante, ficou sentado de olhos bem abertos, apertando as mãos ao coração e ofegando. Em seguida, desceu da cama, mas não conseguindo segurar-se nas pernas enfraquecidas desabou sem forças no chão. As magras pernas do velho torciam-se como se passassem por terrível dor. Mas parece que ele logo recuperou o habitual sangue frio e a força de vontade. Então, arrastou-se até o quarto contíguo e gritou com voz estridente: "Misael! Misael!" Ponto de exclamação invertido rápido. Ponto de exclamação invertido levante rápido. O rapaz de uns 25 anos pulou da cama e acudiu Marcode. "O que aconteceu, pai? Será que os góis atacaram a nossa casa e estão matando os nossos irmãos?" perguntou ele, horrorizado. "Não. Pela graça de Jeová, nada disso nos ameaça. Mas alguma coisa terrível caiu sobre mim. Leve-me rapidamente ao santuário." Misael levantou o pai como uma criança e carregou-o para o santuário. Mas,
assim que eles atravessaram a soleira da porta. Nota: Goi, designação dada, entre os judeus, ao indivíduo ou povo que não é de origem judaica. Marcodê pôs as duas mãos na cabeça. Um grito de horror e desespero escapou-lhe do peito. O caixãozinho com a figura de Será já não estava entre os chifres do ídolo. Marcodê caiu no chão e, agarrando seu braço do filho, murmurou: Traga-me o recipiente de cristal com água e acenda as velas pretas. Rápido. A morte vem vindo e antes quero passar-lhe uma grande força e o meu poder sobre os seres invisíveis. Pálido e tremendo de corpo inteiro, o jovem judeu correu para o nicho na parede, oculta por um cortinado, retirou de lá o recipiente de cristal com água e colocou no chão diante do pai. Em seguida, acendeu as velas pretas e sentou-se em frente do pai, do outro lado do recipiente. Era uma visão surpreendente e terrível. Ambos, inclinados sobre a água, estavam pálidos como a morte, e o velho transmitia rapidamente ao filho seus segredos ímpios de feiticeiro. A aparência de Marcodê era horrível e repugnante. O rosto dele estava verde, os olhos saltavam das órbitas e todo o seu corpo contorcia-se em convulsões. Com voz intermitente, como se estivesse brincando e assobiando, ele balbuciava encantamentos e fórmulas, olhando com horror ao seu redor. De repente, de todos os lados, das paredes, do teto e do chão, começou a vazar um vapor negro, denso e sufocante, que preenchia o quarto e gradativamente envolvia o feiticeiro. Ouviu-se um lúgubre crepitar e uma lufada de vento passou zunindo e rugindo. As velas negras queimavam com chama esverdeada e pelo quarto voavam, trovejando, diversos objetos arremessados por seres invisíveis. Marcodê foi tomado por uma crise de loucura. Com urros, gemidos e convulsões ele rolava no chão no meio da tempestade que se desencadeou ao seu redor. Então, o ídolo, derrubado do pedestal por uma força invisível, espatifou-se no lado do feiticeiro e um dos chifres do monstro enterrou-se em seu corpo. Marcodê saltou rugindo como um animal selvagem, mas imediatamente caiu no chão. Aos seus gritos desesperados respondia o ribombar de gargalhadas estridentes. Ele resistia furiosamente, mas a nuvem de fumaça negra o envolvia e o sufocava. Após alguns minutos de luta, Marcodê virou-se de bruços, esticou os braços e ficou imóvel. Imediatamente no quarto tudo silenciou. A chama crepitante do toco de vela iluminava apenas o rosto do feiticeiro, desfigurado e enegrecido como se tivesse sido atingido por um raio. O ídolo estava caído e o recipiente trincado ao meio. O jovem judeu, pálido, respirando pesadamente, ficou em silêncio e não se moveu enquanto realizava-se a execução do grande servidor do mal através da mesma lei que ele mesmo ativou. A força destruidora lançada por Marcodê sobre o ser inocente voltou-se contra ele próprio e este contragolpe acabou por matá-lo. Misel debruçou-se sobre o cadáver de Marcodê e olhou com involuntário tremor para o rosto desfigurado pelo horror. Depois, descalçou o pé esquerdo do pai e retirou do sapato um pequeno objeto enrolado num pano que parecia uma cruz. Aquele objeto ele havia colocado no seu próprio sapato, balbuciando palavras sacrílegas. O estado de saúde de Giovanna sofreu uma mudança radical. Ela praticamente ressuscitou para a vida. O rosto recuperou o antigo frescor, os olhos acenderam-se com fogo e o andar tornou-se firme e gracioso. Apenas uma leve fraqueza ocasional lembrava o perigo mortal que ela tinha corrido. Elisa também estava fraca e durante uns 2 ou 3 dias sentiu um leve mal-estar, mas logo se recuperou. Tranquilizado quanto à saúde de Giovanna, Wolfram voltou para o seu castelo movido pelo desejo de rever o filho e também pela necessidade de acompanhar os negócios. Ao partir, combinou com Giovanna que dali a um mês voltaria para levá-la à vila. No dia seguinte da partida do conde, Fúvio foi visitar a irmã.
Agora que está completamente curada, Giovanna, é meu dever revelar-lhe a causa de sua doença e conversar sobre o futuro, disse ele amigavelmente, sentando-se ao seu lado. A moça acenou afirmativamente com a cabeça e Fulvio prosseguiu. A doença que quase a matou foi provocada por feitiçaria. A ciência e a colaboração de um ser inocente, possuidor de extraordinário poder, permitiram ao tio Conrad e a mim salvá-la. A mandante do crime foi a condessa Riefenstein e o executor, um judeu feiticeiro que mora nos arredores, perto daqui. Giovanna empalideceu e levantou os olhos. Então, qual a sua conclusão de tudo isso? Minha conclusão é que a sua vida encontra-se sob constante ameaça de morte. A condessa continuará a procurar uma oportunidade para liquidar a rival que se interpõe entre ela e o marido, usurpando-lhe os direitos legais. Sua própria consciência, irmã, deveria sussurrar-lhe que a ligação imoral com um homem casando não pode merecer a bênção divina. Você deverá decidir se a sua cura milagrosa foi um sinal dos céus de que está na hora de retornar ao verdadeiro caminho, o caminho do dever. Giovanna pôs as mãos na cabeça. Lembrou-se das torturantes dores de consciência que a importunaram na noite em que pensou que ia morrer e decidiu chamar Fulvio para ajudá-la. Você quer que eu deixe Wolfram? Sussurrou ela e duas lágrimas quentes rolaram por suas faces. Como posso fazer isso agora, quando ele praticamente me reencontrou e quando a morte devolveu-me para ele? Você tem certeza de que a morte devolveu-a para ele e não para uma vida nova, honesta e digna dos mandamentos de Deus? Mas, acalme-se. Longe de mim querer envenenar sua recuperação com reprimendas e duras exigências. Giovanna, eu a perdoei há muito tempo e deixo a seu critério fazer a escolha. Quis somente revelar-lhe a causa de sua doença e avisá-la do eterno perigo que está correndo em razão do ódio da mulher, cujo marido você afasta do lar e de suas obrigações. Quero que saiba. O dia que você voltar voluntariamente para o meu teto será o dia mais feliz de minha vida. Vamos terminar esse assunto agora e que o Senhor a inspire e a dirija. Vou embora amanhã, pois compromissos inadiáveis me aguardam. Aquela conversa calou fundo no espírito de Giovanna. Entretanto, a atração por Wolfram era ainda tão forte que, quando o conde chegou para buscá-la, ela foi com ele e com Elisa para a vila. Entretanto, a harmonia interior e a eterna felicidade fora rompida. Não se sabe se foi consequência do feitiço ou resultado de novos sentimentos de temor a Deus por parte de Giovanna, mas a relação entre os amantes já não era a mesma. Começaram desacordos e até discussões. Uma respeitosa discrição substituiu a antiga franqueza. Certa vez, Wolfram cobriu Giovanna de reprimendas, disse que ela não o amava mais e foi embora por 2 meses para a corte do conde de Tirol. Suas aventuras escandalosas, cuja fama acabou chegando até a vila isolada, provocaram uma tempestade de ciúmes no coração apaixonado da veneziana. Giovanna era tão bela quanto orgulhosa e vingativa e o método que Wolfram usou para expressar seu descontentamento desagradou-a demais. Depois de pensar com maturidade a jovem mulher decidiu, com a energia que lhe era peculiar, cortar aquela relação condenada pela religião e pela honra e que já não lhe trazia tanta felicidade. Por força dessa decisão, assim que o conde retornou tendo esquecido a raiva, ela o avisou da resolução que tomara de voltar para a Vasa do irmão. Wolfram ficou estupefato, mas todos os seus esforços e rogos na tentativa de fazer Giovanna mudar de ideia foram em vão. Vamos nos contentar com o fato de que fomos felizes e guardaremos boas lembranças do nosso lindo sonho de amor, observou ela carinhosamente, mas com firmeza. Tudo o que não tem por base a honestidade, o dever e que está envenenado pela vergonha não pode ser duradouro. Permaneçamos amigos, Wolfram, este sentimento ninguém poderá tirar-nos. Vamos nos separar, sem envenenar esta separação com reprimendas. Apesar da profunda tristeza que lhe causava a separação,
o conde teve de submeter-se à decisão de Giovanna. Já há muito tempo ele previa que chegaria uma hora em que o orgulho venceria o amor no coração da veneziana. Mas, o ferimento estava recente demais para ele conseguir tratar Giovanna como amiga. Wolfram decidiu imediatamente ir embora com Elise e resolveu deixar a menina com o barão Vart por algum tempo. Ele temia levá-la consigo para o castelo e, naquele momento, não tinha onde deixá-la. Então, Giovanna informou-lhe que o tio Conrad pretendia ir morar na casa de Fulvio e que ela iria para lá junto com ele. Depois, entregou-lhe uma carta do barão, na qual este pedia a Wolfram para confiar-lhe Elisa até o momento de ela unir-se ao marido. O barão prometia educar a pequenina e deixar-lhe os seus bens. Ao lado dele, de Fulvio e de Giovanna, a menina cresceria feliz e amada por todos. Para Elisa era a melhor saída. Depois de uma curta luta interior, Wolfram concordou, apesar de ser difícil para ele separar-se em criança a quem afeiçoou-se tanto. Após uma fria despedida, o conde deixou a vila apressadamente e, 10 dias depois, Giovanna e Elisa não também partiram para a Itália sob a guarda de Fulvio, que foi pessoalmente buscá-las. Capítulo 6. Era um lindo dia de março do ano de 1305. Os raios do sol poente brincavam sobre a superfície dos canais de Veneza, refletindo as cores dourada e púrpura sobre os espessos muros verde acinzentados dos palácios. Junto à margem de um dos canais próximo ao Canale Grande, elevava-se um palácio cujo frescor e o acabamento indicavam que era recém-restaurado por seus proprietários. Nota: Canale Grande, conhecido como a mais agradável via do mundo, tem a forma de S e é a mais larga e importante via aquática de Veneza, com 4 quilômetros de comprimento, e rodeada por palácios utilizados pela aristocracia. Numa sala luxuosamente mobiliada do primeiro andar, iluminada por 3 janelas altas, estavam naquele momento 3 personagens que já conhecemos. Atrás de uma pequena mesa, Conrad Vart e Fulvio Falerii jogavam xadrez. Nenhum deles mudou em nada nos 10 anos do que se passaram. O Sr. Conrad continuava um venerável ancião com olhar juvenil, enquanto o orgulhoso, severo e frio Fulvio tinha a mesma aparência de um rapaz de 25 anos. Perto da lareira de mármore, na qual queimava um fogo alto, numa poltrona de madeira entalhada e revestida de seda estava sentada uma bela moça. Ela trajava um vestido de lã branco. O corpete justo destacava sua elegante e delicada figura e um fino aro de ouro prendia seus lindos cabelos negros, que desciam em mechas sedosas até abaixo dos joelhos. Seu rosto, de traços perfeitos e de delicadeza infantil, tinha uma espantosa cor opaca e pálida. Mas, o brilho metálico dos grandes olhos azuis e a dobra enérgica da pequena boca rosada denunciavam um espírito autoritário, orgulhoso e até caprichoso. Uma leve ruga entre as sobrancelhas e o olhar taciturno, dirigido para o nada, indicavam que, naquele instante, ela se preocupava com alguma coisa. A pequena mão torcia nervosamente o cordão de seda que afivelava sua cintura. Por diversas vezes, Fulvio lançava olhares em direção à lareira, observando a moça. Elisa, hoje você está com uma aparência muito sisuda. Em que está pensando? Perguntou ele. A moça estremeceu e endireitou-se. Fico pensando na chegada de Wolfram e naquelas desagradáveis explicações que me aguardam, respondeu ela, suspirando. Então, levantou-se e aproximando-se da mesinha, sentou-se no apoio de braço da poltrona de Fulvio. Você pretende brigar com o conde? Perguntou o veneziano com um sorriso. Antigamente você gostava dele. É verdade. Gosto do conde e guardo dele as melhores recordações, mas não gosto nada de seu filho, aquele enroto grosseirão e maldoso que sempre estava discutindo, batia em mim e na Greta e até arrastava pelas tranças. Por nada desse mundo quero voltar para ele.
Você está falando com desrespeito sobre o seu esposo. Não será nada fácil livrar-se dele, observou Fúvio, com um malicioso sorriso. Elisa explodiu. Por nada desse mundo volto ao castelo Riefenstein. Voltar a viver junto daquela mulher nojenta que, tenho certeza, teria ficado muito contente se eu tivesse morrido na torre onde me trancou o seu digníssimo filho. Não, nunca. Se o Sr. Wolfram quiser me obrigar a isso, então prefiro jogar-me no canal a acompanhá-lo. Sentiam-se lágrimas na voz de Elisa. De repente, ela passou os braços em volta do pescoço de Fúvio e apertou-se nele com sua face aveludada. Deixe-me ficar. Estou tão feliz aqui com você, com o vô Conrad. Será que vocês, cientistas e possuidores de tanto poder, não conseguem me livrar da cena que me é tão repugnante? Em seguida, a moça jogou-se nos braços do barão. O rosto de Fúvio cobriu-se de leve rubor. Acalme-se, querida, disse o ancião, beijando-a na testa. Se o casamento com Raymond lhe desagrada, então prometo tomar todas as medidas necessárias para livrá-la disso. Wolfram é muito honesto e nobre e não irá forçar uma mulher. Fúvio e eu temos boas relações com o Santo Padre, o que nos garante que o seu casamento com o jovem Conde Riefenstein possa ser desfeito. Sim, Elisa. Juro que se você não quiser nos deixar por livre e espontânea vontade, ninguém a obrigará a isso, acrescentou Fúvio. Você só precisa ficar tranquila, paciente e não enervar-se, interrompeu Vart. Não esqueça, Elisa, que está ligada a Raymond por laços sagrados e esse assunto deve ser tratado com extremo cuidado. No rosto expressivo da moça apareceu uma expressão de satisfação e medo. Sei que está certo, vovô, e vou seguir os seus conselhos ao pé da letra. Com a informação de que o jantar estava servido, o criado interrompeu a conversa. Os três passaram para o refeitório e sentaram-se à mesa, que brilhava com cristais e prata. O jantar transcorreu em silêncio, pois cada um ficou imerso nos próprios pensamentos. A moça ocupava quartos que saíam para o canal e para uma rua transversal. Fúvio mobiliou com luxo e conforto os aposentos destinados à sua jovem amiga. Elisa empurrou a poltrona até a janela, sentou-se e ficou pensativa, olhando o canal pelo qual gôndolas deslizavam silenciosamente. Ela pensava em Raymond. A aguardada chegada do Conde e Wolfram reavivou-lhe as lembranças de infância. Cenas do seu passado no castelo Riefenstein, uma a uma, vinham-lhe à memória. O casamento, as brigas e também as brincadeiras amigáveis com seu pequeno marido. E entre eles sempre postava-se como um gênio mal esperta, mentirosa e maldosa Margarita von Rametes. Isso continuou até o terrível dia em que, por influência de Greta, Elisa ouvia e lembrava disso, Raymond trancou-a na torre abandonada. As lembranças do que sofreu lá fizeram passar um fremito gelado pelo seu corpo. Ela ainda via com nitidez doentio o quarto escuro, a cama com as cortinas puídas e as manchas pretas no chão que, segundo Raymond, eram restos de sangue. O insano horror que tomou conta de sua alma infantil, naquela hora, reavivou-se novamente. Seu coração bateu forte, como naquela ocasião, quando sentou-se junto à porta trancada e já não conseguindo gritar e sentindo frio via aproximar-se a escuridão da noite. Em seguida, ela não sabia se fora realmente uma visão ou simples alucinação dos sentidos perturbados. Viu como a torre iluminou-se com uma luz esverdeada e diante dela desencadeou-se toda a cena do assassinato. A impressão foi tão forte que até aquele presente instante podia ver novamente diante de seu rosto pálido e deformado da jovem mulher, derrubada no chão com um soco dado por um homem de traje vermelho e rosto desfigurado pela fúria. Ela ouviu o barulho de luta, vozes roucas e um estridente e horrível grito de agonia, que abalou até os ossos. Depois, não lembrou de mais nada. Elisa levantou,
Andou pelo quarto e com as duas mãos jogou para trás seus longos cabelos negros. Não queria lembrar daquele acontecimento terrível. Prometeu a si mesma que jamais voltaria ao castelo Riefenstein e que ficaria ali, onde era feliz e onde todos amavam e a mimavam. A moça acendeu 2 tochas de cera em maciços candelabros, sentou-se à mesa e olhou em volta, cheia de si. O tecido caro e espesso nas paredes, a mobília incrustada e o tapete oriental que cobria o piso, tudo respirava luxo e conforto que demonstravam o amor de quem arrumou-lhe aquele abrigo real. Sim, Fulvio era bondoso e magnânimo. Desde o dia em que ela e Giovanna foram morar sob o seu teto, sua vida transcorreu sem problemas. Os 10 anos que passou ali foram tempos de felicidade e paz. Na época, eles não moravam em Veneza, mas nos arredores de Pádua, num pequeno castelo pertencente a Fulvio. Nota: Pádua, capital da província de mesmo nome, situada no noroeste da Itália, foi do século XII ao século XIV, época desta narrativa, uma comuna independente de grande importância política e econômica. Comuna, cidade que obtinha de seu senhor suzerano Vartia, que lhe concedia autonomia, durante a Idade Média. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Vamos parar aqui com as lembranças de Elisa e contar aos leitores o que aconteceu durante os anos que se passaram. Após a separação de Wolfram, Giovanna não quis retornar imediatamente a Veneza. Ninguém por lá sabia ao certo por onde ela tinha andado, mas desconfiavam naturalmente que a briga com o irmão tinha motivos importantes, apesar de Fulvio jamais ter comentado o assunto. Por sua beleza e riqueza, Giovanna era considerada uma das rainhas de Veneza e inúmeros admiradores ansiavam por sua mão. Entre os pretendentes, o mais cotado era Aurel Villamarino, um jovem rico, famoso e nobre. Todos aguardavam o anúncio do noivado deles quando, repentinamente, a linda veneziana sumiu da cidade e ninguém realmente soube nada do verdadeiro motivo de sua partida. Somente Aurel conseguiu adivinhar a verdade. O ciúme ajudou a captar a troca de olhares suspeitos entre Giovanna e o cavaleiro alemão. Aurel, que a amava sincera e profundamente, ficou desesperado, de tristeza, entrou para o serviço de uma galera republicana e por muito tempo navegou nas águas do Mediterrâneo. Nota: galera, antiga embarcação de guerra, navio de vela, geralmente de 3 tamanhos redondos com 2 mastaréus em cada um. Cerca de um ano após a reconciliação de Giovanna como irmão, Aurel encontrou-se por acaso com Fulvio e depois foi visitá-lo. Na casa dele, encontrou Giovanna no auge de Nila beleza. O amor que jamais se apagou em seu coração reacendeu-se com novo ímpeto e ela pediu-a em casamento. Giovanna, honesta e orgulhosa, foi absolutamente sincera, revelando-lhe tudo o que acontecera e acrescentando que tinha se separado do conde por iniciativa própria. Disse também que gostaria de recompensar Aurel por sua longa fidelidade, casando-se com ele, se ele ainda considerasse digna de usar o seu nome, depois de tudo o que acontecera. Villamarino respondeu que só Deus e a consciência dela podiam julgar o passado e que ele apenas exigia o seu amor e a sua fidelidade a partir daquele momento. Giovanna, entretanto, insistiu que o casamento fosse adiado por um ano. Assim, 3 anos depois da separação com Wolfram, ela casou-se com Villamarino. O enlace foi feliz. Mesmo ainda apaixonada pelo conde, Giovanna respeitava Aurel, cujo amor trazia-lhe uma felicidade sólida e tranquila. Decidindo passar os primeiros anos de vida conjugal longe de Veneza, Giovanna, a pedido do irmão e do tio, deixou Elisa, que eles adoravam. A moça cresceu solitária, mas era feliz no pequeno castelo perto de Pádua, onde recebeu uma educação muito superior àquela que recebiam as moças nobres de seu tempo. O barão junto com Fulvio ensinava-lhe pessoalmente ciências e artes. Naquela ocasião, fazia apenas 3 semanas que eles tinham retornado a Veneza e Giovanna preparava-se para apresentar a protegida de seu irmão à sociedade quando,
Repentinamente, a carta do conde lembrou-lhe desagradavelmente que Elisa era casada. Wolfram mantinha uma rara correspondência com Vart, pessoalmente, nunca foi visitá-lo, nem a Elisa. A notícia do casamento de Giovanna deixou o conde extremamente triste e ele evitava encontrar-se com ela. É difícil dizer se ele não queria perturbar-lhe a paz ou não confiava na própria atitude. No castelo Riefenstein o nome de Elisa jamais era citado. Até mesmo Raymond parecia ter esquecido dela. Só Wolfram lembrava-se da jovem e, às vezes, do fundo do coração lamentava ter unido dois seres que tão pouco combinavam entre si. Mas o mal já estava feito. Depois de aguardar Elisa completar 16 anos e Raymond 22, ele resolveu visitar a Nora e decidir com Conrad Vart a melhor maneira de unir o jovem casal. Foi a carta do conde, anunciando a sua chegada a Veneza, que constrangeu o espírito de Elisa. Giovanna também ficou um pouco perturbada com a notícia da chegada de Wolfram. Com sua habitual franqueza, ela imediatamente contou o fato ao marido e disse que, se ele quisesse, ela poderia deixar Veneza pelo tempo que Wolfram permanecesse lá. Deus me livre permitir que você fuja daquele homem, respondeu orgulhosamente o veneziano. Ele pertence a um passado que não me diz respeito e espero que não ofereça perigo à mãe de meus filhos. Para não levantar suspeitas demais evitando-o, vamos receber o conde como amigo de seu irmão. No dia seguinte àquela conversa, Giovanna e o marido almoçavam na casa de Fulvio. Durante a refeição, o assunto principal foi o casamento de Elisa. O conde e Wolfram era aguardado para o dia seguinte e a moça estava num estado de espírito aguerrido. Após o almoço, quando todos passaram para a sala de estar, Aurel Villamarino tentou convencer Elisa a ser obediente e a assumir com docilidade a sua nova vida. Naquele momento, o criado entrou para informar a chegada do conde Riefenstein. O barão e Fulvio levantaram-se imediatamente para receber o visitante, mas não tiveram tempo de chegar até a porta quando na soleira apareceu o próprio. Continuava o mesmo cavalheiro bonito e orgulhoso, com olhar flamejante e sorriso desdenhoso. Ele abraçou Vart, apertou a mão de Fulvio e, em seguida, dirigiu-se rapidamente às damas. Empalideceu levemente ao reconhecer Giovanna, mas esta parecia não ter notado isso, estendendo-lhe amigavelmente a mão. Bem-vindo, senhor conde. Estou muito feliz de rever o velho amigo de tantos anos, disse ela num tom tranquilo. Wolfram beijou-lhe cordialmente a mão e agradeceu com discrição a amável recepção. Em seguida, Giovanna apresentou-lhe o seu marido. Aurel leu claramente nos olhos da esposa que o conde realmente era para ela nada mais do que uma recordação e apertou afavelmente a mão de seu ex-rival. Depois disso, Wolfram aproximou-se de Elisa. Esta levantou-se pálida e confusa. Ela claramente não sabia como se portar com ele. Mas o conde acabou imediatamente com a sua indecisão, puxando-a para si beijando-a nas faces. Como estou feliz em vê-la, minha querida filha. Não me diga que esqueceu tanto de mim que me recebe como a um estranho. Elisa ficou embaraçada e não reagia. Mas, quando encontrou aquele olhar carinhoso, foi novamente envolvida pelo encanto que este sempre teve sobre ela desde a infância. Esqueceu toda a raiva, correspondeu com afeto ao beijo, o conde e disse: Não, tio Wolfram, jamais esqueci que sempre foi bom comigo e gosto de você como sempre. Apenas temo que não goste do que tenho para lhe dizer. Ainda teremos tempo para conversar e discutir as coisas desagradáveis que você pretende me expor. Mas, agora, permita-me olhar bastante para você, disse o conde alegremente. Em seguida, dirigindo-se a Giovanna, acrescentou: Não acha que ela se parece muito com Paola? Apenas nos olhos e na expressão da boca há algo diferente. Ela é diferente da mãe no gosto e no caráter, respondeu Giovanna com um sorriso.
Passando a falar sobre a afinada amiga, ela quis saber por onde andava o cavalheiro Finsterbach. A conversa tornou-se geral e Wolfram contou que Erwin Finsterbach fora gravemente ferido nos últimos combates perto de Jerusalém. Após a libertação de Jerusalém e o retorno dos Templários à ilha de Chipre, ele ficara durante um bom tempo junto ao grande magistrado, depois fora designado como comandante para o norte da Alemanha. Recentemente, Erwin tinha comunicado que, ao viajar para a ilha de Chipre, pretendia passar por Veneza para encontrar a filha que não via há anos. Quando os convidados foram embora, Wolfram sentou-se junto à lareira, calado, observando Elisa que estava sentada ao seu lado e olhava o fogo com ar constrangido e preocupado. Ela está encantadora, pensou Wolfram. Aposto que Raymond irá se apaixonar loucamente assim que vê-la. Mas, o que será que se passa em seu coração que tem medo de me revelar? Diabos! Será que se apaixonou por aqui por algum italiano? Esta seria uma bela surpresa. Minha filha, agora estamos a sós. Diga-me, então, as coisas desagradáveis que pretendia falar, disse o conde, passando como de hábito direto ao assunto. Elisa ficou vermelha e olhou para o conde com indecisão. Talvez eu esteja errada, imaginando que o que tenho para falar lhe seja desagradável, tio Wolfram. Mas antes, diga-me o motivo de sua vinda. Aquela pergunta maliciosa da inocente filha de Eva, fez passar um sorriso zombeteiro pelos lábios do conde. Vim para vê-lo e agradecer ao tio Conrad e ao Sr. Fulvio pela dedicação e pelo amor com que as cercaram, respondeu ele, bonachão. Só para isso. Deus, como fico feliz, exclamou ela com brilho nos olhos. O conde começou a enrolar os bigodes. Mas, devo confessar que também vim para lembrar-lhe que você é a Condessa Riefenstein e que este nome impõe certas obrigações. O rosto de Elisa ficou imediatamente sombrio. Em resposta, ela declarou com ar decidido que havia resolvido nunca mais retornar ao castelo Riefenstein e a divorciar-se de Raymond. A decisão fora motivada pela profunda antipatia que sentia pela Condessa Ama, por Greta e também pelas desagradáveis lembranças que guardava de Raymond. Tenho certeza que a Condessa Ana sempre tentará me destruir enquanto Greta irá eternamente semear a discórdia entre nós. Além disso, Raymond sempre preferiu a senhorita Rametes e parece que atualmente a ama sinceramente. Portanto, deixe que sejam felizes, quero ficar aqui entre as pessoas que amo e que me amam também. Tio Wolfram, permita-me eu acrescentar que, de sua parte, foi um grande pecado unir a mim e Raymond ainda crianças, concluiu Elisa, toda vermelha. O conde ouviu-a sem interromper. Talvez você esteja certa, disse ele, após um momento de silêncio, e eu tenha cometido um engano ao uni-los. Mas, nas circunstâncias da época, achei que agia corretamente. Casamentos como o de você são comuns entre a nobreza. Deus me livre de obrigá-la a ser esposa de meu filho, se este casamento lhe for repugnante. Naturalmente, Raymond também não se oporá à separação, se o tio Conrad consegui-la do Santo Padre. Mas, minha querida, não acha que antes de tomar essas medidas decisivas seria melhor encontrar-se e tentar ver se vocês se apaixonam? Somente então, após uma madura reflexão, poderá cortar os sagrados laços que os unem. Elisa, não se joga fora um marido como uma luva velha e, antes de obrigar um homem a pagar pelos pecados de um garoto, é preciso verificar se ele se corrigiu. Elisa abaixou a cabeça e pensou. Tem razão, Lio Wolfram. O nosso encontro não nos obrigará a nada e, além disso, pode trazer consequências muito importantes. Mas, o que acontecerá se eu não gostar de Raymond e ele gostar de mim? Isso pode acontecer. Então, ele não vai querer me dar a liberdade e a lei estará com ele. Meu Deus, sua cautela é espantosa.
Não posso negar que muito provavelmente Raymond irá apaixonar-se pela linda mulher que você é. Mas, isso ainda não é motivo para o divórcio. Precisamos encontrar alguma saída, pois, apesar da juventude, você deve entender que não se pode destruir tão levianamente uma união abençoada por Deus. Elisa nada respondeu, abaixou a cabeça e pensou novamente. De repente, seus olhos faiscaram com malícia e ela deu uma gargalhada. Tio, tive uma ideia, disse ela, rindo. Se o senhor aprová-la, então poderei ver Raymond e ele a mim. Ele sabe onde me encontro agora. Sim, ele sabe que atualmente você está em Veneza, mas não me perguntou detalhes, pois não conhece nem o barão Varte, nem Fulvio e nem a senhora Giovanna. Então, qual é a sua ideia? E a seguinte. Retornando para casa, diga a Raymond que fui visitar a tia doente de Fulvio. Mas, diga-lhe para vir de qualquer jeito a Veneza e aguardar lá o meu retorno para discutirmos a questão do divórcio, que ambos queremos. Ele pode ficar na casa de Fulvio e saber do voo que é preciso fazer para nos separarmos logo. Enquanto espera por mim, deixe-o divertir-se na bela e rica cidade. Neste ínterim, eu mudo para a casa de Giovanna. Ela está aguardando a chegada de uma parente do marido, Bianca Villamarino, mas esta não pode vir logo porque sua mãe adoeceu gravemente. Enquanto isso, posso usar livremente o nome de Bianca, pois, por aqui, quase ninguém me conhece. Raymond, sem dúvida, irá visitar a Sra. Aurel. Assim, eu verei lá e para mim será mais fácil observar de longe se ele vai se comportar como homem casado, consciente de suas obrigações. Em seguida, eu mesma arranjarei um encontro com ele, de tal maneira que nunca vai desconfiar quem sou eu. Desse modo, poderemos fazer um teste para sabermos se agradamos ou não um com o outro. Entusiasmada com a própria ideia, Elisa até bateu palmas. O conde não conseguiu segurar o riso, ouvindo a esperta armadilha inventada pela imaginativa filha de Eva. Aliás, o desejo de Elisa de ver o marido e estudar o seu caráter antes de unir-se definitivamente a ele era perfeitamente justo. Quem sabe, eles realmente poderiam não combinar. Se o Sr. Aurel, sua esposa, Fulvio e tio Conrado concordarem em participar do plano, então também vou, para que tudo aconteça como deseja. Vou trazer Raymond para cá e o resto será como Deus quiser, respondeu Wolfram. O Sr. Aurel e a esposa aceitaram de bom grado apresentar Elisa como sua parente. Severas ordens garantiram a descrição da criadagem, Conrado e Fulvio também aceitaram. Ficou combinado que Wolfram avisaria os amigos da chegada do jovem conde. Para maior certeza, Elisa deveria mudar-se imediatamente para a casa da senhora Giovanna sob o nome de Bianca Villamarino. Quando ficaram acertados todos os detalhes da armadilha preparada para Raymond, Wolfram partiu logo em seguida. Apesar do tratamento afável do Sr. Aurel, de sua esposa e de Fulvio, o conde estava desolado. O destino fatal, que o separara de Giovanna e que não lhe permitia nenhuma outra união sentimental, estava pesando-lhe mais do que nunca. Capítulo 7. Enquanto o conde retorna ao seu arcaico castelo, vamos ver o que aconteceu por lá nos últimos 10 anos. Wolfram jamais perdoou a esposa pela tentativa de matar Elisa. Ele deu-lhe a entender com severidade que só não a expulsava de casa por não desejar um rompimento definitivo. A condessa tinha de ficar calada e fingir para ocultar dos outros a sua profunda incompatibilidade com o marido, que ausentava-se de casa o quanto podia. Raymond crescia sob o controle severo da mãe, que estava mais maldosa do que nunca e tinha uma péssima influência sobre o caráter do filho. Aos 22 anos, Raymond era um rapaz bonito, elegante, bem desenvolvido e perito em todas as aflias de cavaleiro. Pelos traços do rosto, grandes olhos faiscantes e cabelos cheios e crespos, ele parecia com o pai, mas faltava-lhe o olhar e o sorriso cativantes que faziam Wolfram tão perigoso,
Faltavam também a autoconfiança e a delicadeza inata que em todas as reuniões destacavam o conde que, na boca dos invejosos, adquiriu o apelido de Rei de Riefenstein. Moralmente Raymond era teimoso e esperto e herdou dos pais o caráter apaixonado e entusiasta. Essas tendências estavam adormecidas, por enquanto, por falta de oportunidade. Todavia, descontando algumas semanas que ele havia passado na corte do conde de Tirol, uns poucos torneios e alguma relação com a vizinhança, Raymond quase não conhecia a sociedade. A atmosfera hipócrita reinante no castelo ensinara-o a conter-se. Seu relacionamento com Margarita era estranho. Parecia tanto má relação entre noivos quanto entre irmãos. Greta lembrava que a condessa escolheu-a para ser esposa de seu filho e guardava no fundo do coração uma fraca esperança de um feliz acaso que restabelecesse os seus direitos. Com esse objetivo, não perdia nenhuma oportunidade para conquistar o coração de Raymond. Com esperteza, coquetismo e, por força do costume, fez-se necessária ao rapaz. Este imaginava que a amava e ficou muito triste, mesmo sem demonstrá-lo abertamente, quando ela recebeu uma proposta de casamento. De sua parte, Margarita desempenhou o papel de vítima e quando seu noivo morreu num acidente de caça, ela confessou a Raymond que considerava aquela morte como uma libertação, pois amava apenas a ele. Passaram-se 4 anos desde então e não apareceu mais nenhum novo candidato a noivo para a enorme decepção da condessa que não queria que a afilhada ficasse para a titia e temia que o jogo de amor entre Greta e seu filho pudesse terminar em drama. A chegada, na época, de Arnulf von Ried, o filho mais velho de seu primeiro casamento, inspirou na condessa Ana a ideia de casá-lo com a afilhada. Arnulf era uma pessoa de natureza taciturna e fechada. Apesar dos seus 30 anos e da considerável fortuna, ele não gostava da vida agitada da nobreza daquela época. Quando as circunstâncias o permitiam, trancava-se em seu castelo, e levava uma vida de ermitão, dedicando todo o seu tempo à filantropia, à visita a mosteiros e à peregrinação a lugares sagrados. Frio, reservado e parcimonioso, Arnulf pouco interessava-se pelos parentes, mas demonstrava externamente respeito e obediência à mãe, ao padrasto e uma carinhosa afeição pelo irmão caçula. A cada ano, como uma obrigação, ele passava algumas semanas no castelo Riefenstein. Mas, Wolfram, apesar da amabilidade e da atenção que dedicava ao enteado, não gostava muito dele e certa vez até falou à esposa. Essa santidade, na idade de Arnulf, não é natural. Seus olhos não são de monge. Temo que o demônio, que ele tanto evita, já esteja montado em seu cangote e algum dia mostrar-lhe aos chifres. Alguns dias após a partida do conde para a Itália, Arnulf chegou ao castelo e na primeira oportunidade a condessa Ana entabulou com ele o assunto do casamento. Você precisa se casar, meu filho. Sua linhagem precisa de um herdeiro e seu castelo de uma senhora. Eduquei Margarita e sei que ela será uma boa dona de casa e uma esposa bondosa e amorosa, que irá usar o seu nome com dignidade nas festas e na corte, concluiu a condessa o discurso. Arnulf ouviu os argumentos da mãe com indiferença. Não gosto da sociedade e vou tão pouco à corte, que não preciso de esposa para representar-me lá. Mãe, agradeço a sua preocupação com a minha felicidade, mas recuso-me a casar-me com Margarita. Ela não me agrada, além disso, não é difícil perceber que está apaixonada por Raymond. Que tipo de felicidade pode ter um casamento sem amor mútuo? Imagino que você deve saber disso por experiência própria. A condessa explodiu. Minha vida foi obscurecida não por falta de amor, mas pela leviandade de Wolfram. Mas, voltemos à nossa questão. Você se esquece que Raymond é casado e vê Greta como uma irmã? Fico surpresa ao dizer que aquela bonita moça não é do seu agrado. Realmente, Arnulf, você é uma pessoa muito estranha. Não tem os gostos de cavalheiro e nenhuma mulher lhe agrada.
Na voz da condessa sentia-se um tom de irritação. Arnulf sorriu com desprezo. É verdade. Acho mais importante ganhar o céu do que um prêmio no torneio. Além disso, o momento atual não é bom para casamentos, pois vou viajar logo para a Terra Santa. Entretanto, numa coisa a senhora se engana, mãe. De que não sou capaz de me apaixonar. Não sou de me apaixonar à toa e considero as mulheres seres perigosos e traiçoeiros, que a razão e a religião aconselham evitar. Todavia, certa vez conheci uma mulher linda como um anjo e inteligente como um demônio. Com ela me casaria de bom grado, se fosse possível. Quem era ela? Onde a encontrou? Perguntou a condessa, surpresa com o fogo da paixão que acendeu-se nos frios olhos do filho. Era Paola Finsterbach, mãe de sua nora. Eu a encontrei apenas 2 vezes na casa de Ortruda. Na época, eu tinha 19 anos. Um pouco mais tarde ela morreu e, desde então, nenhuma outra mulher me agradou. E bem provável que, com o tempo, eu entre para o monastério. Portanto, mãezinha, entenda que você escolheu uma má hora para falar comigo sobre amor e casamento, pois estou me preparando para visitar o Santo Sepulcro. O conde retornou inesperadamente ao castelo, muito antes da data prevista de chegada. A condessa recebeu com a maior hostilidade. Ela estava de mal com o mundo. Tinha raiva de Arnulf por este não querer casar-se com Greta, raiva da falecida Paola por ousar agradar ao seu filho e raiva do marido por este ter casado Raymond com a nojenta Elisa, que ele, para sua enorme decepção, logo traria da Itália para o castelo. Mas o conde não prestava a mínima atenção ao mau humor da condessa e, após o jantar, chamou o filho aos seus aposentos para jogar xadrez. Raymond, surpreso, seguiu o pai. Pai, disse ele, mal ficaram a sós. Você não me chamou aqui para jogar, mas para me contar os resultados de sua viagem a Veneza. Pressinto que não dirá nada de bom, acrescentou, com amargura. Quem sabe? Talvez as novidades que trago comigo lhe sejam agradáveis, revelou friamente o conde. Em seguida, contou sem rodeios que viu Elisa e conversou com o barão Vart.